Quem é Vinícius Coelho? Bom, Vinícius Coelho, 50 anos de comunicação. Passei minha infância em 3 cidades diferentes no interior do Paraná. Nasci aqui em Curitiba, mas fui morar em Ipiranga, Rio Negro e Irati, onde tive os melhores dias da minha juventude. Quando você começou realmente o seu trabalho profissional, Vinícius? Comecei em 1954, na Rádio Emissora Paranaense, por acaso. Bom, eu gostava muito de rádio. Quem morava no interior naquela época gostava muito de rádio, especialmente da Rádio Nacional. Isso até foi um detalhe da minha vida, que eu depois fui morar no Rio de Janeiro e fui ser amigo de várias pessoas que integravam o cast da Rádio Nacional, que se reuniam todos os sábados num bar ali no Leblon, chamado Degrau. E eu, sem saber, sem querer, fui trabalhar, inclusive com gente que eu lia e que eu via, e dali voltei para Curitiba. Vinícius, você tem atividades no rádio, na televisão e no jornal. Você começou primeiro no rádio? Qual foi a ordem? Primeiro no rádio. Quer dizer, primeiro foi no jornal, no grupo escolar, que sempre que tinha proclamação da República, esses negócios todos, pediu para eu fazer um artigo sobre aquela data, né? E depois, agora, profissionalmente, foi no rádio, na Rádio Emissora Paranaense. Um detalhe interessante, porque eu fui com o Humberto Trabo, que era meu amigo desde de criança. O contato, o apelido dele era Pé de Ferro, porque dava pontapé na pelada, que era um negócio. E eu, o Humberto Trabo, o irmão dele, o Rubens do Trabo, fomos para Ponta Grossa assistir um jogo do Curitiba. E lá encontramos o Edinger Neto e o Enoque Lima Pereira. E os dois ficaram no carro conosco, batendo papo sobre futebol, e eles tinham começado há um mês na Rádio Emissora Paranaense com um programa de esportes às 6h30 da tarde. E falamos muito de futebol, e a gente que ouvia futebol o dia inteiro podia falar no mesmo tom com eles, né? E eles me convidaram para ir assistir ao programa deles na Rádio Emissora, naquela segunda-feira. E eu fui assistir e vi que não era um negócio tão difícil, só aquela luz vermelha, luz verde, aquele negócio todo. E eles tinham um programa a 1h da tarde chamado Passaporte à Suíça. Era só sobre Copa do Mundo. E eu fui assistir também. Aí no dia seguinte eles me puseram no ar sem me dizer nada. Me puseram no ar e o programa era todo Gillette Press, né? E ninguém tinha naquela época em Curitiba serviço telegráfico e tudo mais. E eu então comecei a fazer o programa com eles. No terceiro dia eles só deixaram um bilhete para mim. Tivemos que viajar repentinamente e pedimos que você fique fazendo o programa até a gente voltar. Nunca mais voltaram. E eu fiquei com o programa e encontrei ali um grande líder do rádio até hoje no Paraná, e por quem eu tinha uma admiração profunda, que era o Zayder Bettega. Que eu vi o Zayder Bettega, ele no Colégio Santa Maria, ele já lidava com o alto-falante, transmitia o jogo, ia ver o Silvio Rono jogar futebol no Santa Maria, e era um custo aquilo, porque sempre o juiz era um padre, e o jogo não terminava enquanto o Santa Maria não empatasse a partida. E eu admirava o Zayder Bettega, que ele ficava ali, o nosso Didi, ficava dando as informações, e de repente eu vejo ele está na Rádio Marumbi. A Marumbi veio depois da Rádio Clube, foi antes da Guaracá, transmitindo futebol. Depois nos encontramos na Rádio Emissora Paranaense, e estou até hoje, inclusive hoje na Ouro Verde, na Caiobá, com o Zayder Bettega, que é uma figura. Eu disse para ele: você, se não nascesse gente, tinha que nascer rádio, que a adoração que ele tem por rádio é impressionante. E daí para o Diário do Paraná, quanto tempo depois? Foi no Diário, o primeiro jornal? O Diário, eu trabalhei na inauguração do Diário. O Roland Stresser era o encarregado de fazer o jornal da noite, das 10 horas da noite, que eu e o Didi apresentávamos. E o Roland estava montando a Rádio Colombo. E aí me convidou para ir para a Rádio Colombo, com um salário bem maior do que eu ganhava na Rádio Emissora. E eu fui para a Rádio Colombo, e eu já na época estava fazendo até a locução comercial na Rádio Emissora Paranaense. E na Rádio Colombo fiquei com a locução comercial, fiquei com o esporte e com um programa de discos ainda, um disc jockey. Você comentava disco? Você foi disc jockey? Fui disc jockey tanto na rádio como na televisão,
e fazia coluna no jornal também. Você participou do programa Varig, a Dona da Noite, com Jair Brito, na Rádio Colombo? Exatamente. E eu queria que você contasse a história do disco voador. Essa história, o Varig, a Dona da Noite, era um programa sensacional. E o Jair era um espetáculo de trabalhar com o Jair, né? Ele era prático, produtor prático. E uma noite o estúdio da Rádio Colombo era no edifício Pugsley. E nós estávamos fazendo, era das 11 às 2 da manhã. E um calorão daqueles tremendos, raros de Curitiba, né? Dizem que em Curitiba o verão cai no domingo e parece que é certo isso. Mas aquela noite estava realmente muito quente, muito bonita. E eu disse, Jair, vamos inventar um negócio como o Orson Welles inventou lá nos Estados Unidos. Estamos vendo um disco voador. Vamos ver para aferir a audiência da rádio. A rádio ficou no ar até as 4h30 da manhã. Todo mundo estava vendo o disco voador. E nós dizíamos, olha, agora tem um clarão em cima da torre da Igreja do Cabral. E vinha o telefone. E eu estou vendo, estamos vendo, ó, ele vai para um lado, vai para outro, isso mesmo. E a população inteira viu um disco voador na Rádio Colombo das 3 da manhã até as 4h30. E você pode precisar o ano, aproximadamente? Isso foi em 62, mais ou menos. O outro jornal que você trabalhou foi A Última Hora? A Última Hora eu trabalhava junto com o Diário do Paraná. A Última Hora foi o maior fenômeno da imprensa brasileira. A Última Hora do Paraná. Porque não havia telex, não havia computador, era tudo pelo telefone e avião. Eu me lembro que eu tinha que fazer uma matéria de esporte até às 10 horas da manhã. Esporte que ia sair no dia seguinte. E pegava o jipe às 10 horas, ia levar no aeroporto, matéria de todo mundo, e depois o que havia mais ia às 4 horas da tarde. E eles rodavam o jornal em São Paulo, e o jornal vinha para Curitiba, ia para todo o interior do Paraná, em Londrina, dali eles despachavam para as cidades ali perto das regiões, e dava furo quase todos os dias na imprensa paranaense. E a ordem era descer o cacete no Carlos Lacerda. Que quando o Carlos Lacerda chegou em Curitiba, A Última Hora publicou, chegou o Corvo. Mas Corvo foi um apelido que o Lacerda mesmo assumiu, né? Quem era lacerdista tinha um corvo na lapela. E não tinha ordem nenhuma. Eles queriam fazer jornal mesmo, e faziam. A Última Hora foi um precursor de grandes colunistas, né? O Stanislau Ponte Preta, por exemplo, nasceu na Última Hora. A Última Hora é o Diário Carioca. O Diário Carioca era o redator preferido, meu iludido, para o jornal que nós tínhamos à noite na Rádio Emissora, porque não tínhamos notícia nenhuma. E eu era encarregado de comprar o Diário Carioca, que foi o primeiro jornal que apareceu com lead. Via lead, sublead. Então cada um lia um tipo de letras, né? E ali eles revelaram Armando Nogueira, revelaram Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, grandes colunistas do Brasil. Jacinto de Torres também foi, né? Jacinto de Torres foi na Última Hora. Na Última Hora. Você escreveu sobre política na Última Hora, durante um tempo? Não. Fez cobertura política? Fiz cobertura da Assembleia. Uma época da Assembleia. Que o grande deputado da Assembleia era Haroldo Leão Pérez. Qual foi o teu primeiro furo como jornalista, Vinícius? Primeiro furo, primeira grande matéria que você, a partir daí, disse, não, agora eu sou mais eu. Eu nunca tive desse eu sou mais eu, mas um grande furo que eu dei, mesmo sem querer, foi quando chegou a delegação do Brasil da Copa do Mundo, de 58. Então, você vê aquela época, né? Nós conseguimos uma onda curta da Rádio Mairink Veiga para fazer a transmissão. E aí Pela rádio? Pela Rádio Colombo. E fomos umas 10 pessoas para o Rio de Janeiro. E todos tinha até o Vidigonza estava no meio. Tinha. Lembra o nome das pessoas? Mário Bittencourt. Mário Bittencourt, que é um grande cardiologista hoje. Elcio José. Não, o Elcio José não está. Mário Maranhão, né? Mário Maranhão, não é Mário Bittencourt. Mário Maranhão, o Silvio ainda não estava. E aí, o Silvio já estava, Silvio. Já estava, Silvio, sim. Fizemos até aquelas edições especiais do Diário do Paraná. Isso né? mesmo, isso mesmo. Fazíamos, E aí, escrevíamos e depois íamos vender na rua. E aí, rapaz, eu nem conhecia o Rio direito, né? Eu acho que o Rio de Janeiro inteiro estava no Galeão, que era uma base aérea. E aí eu digo, entrevistamos uma porção de gente e tudo, digo, olha, agora cada um por si, para voltar para a cidade. E eu fui, corro para cá, corro para lá e corro para cá. Eu vi um ônibus, rapaz, que estava cheio de gente, mas todos sentados.
E no banco de trás estava o Calque Brenner, filho, que era fotógrafo do Diário do Paraná e do Paraná Esportivo, e o José Deichmann, que era o repórter do Paraná Esportivo. E eles me viram, já deram ordem para o motorista. Abre a porta, olha esse vai também. Eu entrei, eram os familiares dos jogadores que estavam ali. Pai do Garrincha, pai do Pelé, todo mundo. E eu sentei no último banco com um jornalista chamado Lúcio de Castro. Demorou tanto para esse ônibus chegar na cidade que eu fiquei amigo íntimo do jornalista. E aí nós acabamos, quando vejo, está o ônibus entrando no Palácio do Catete, que o Juscelino estava lá esperando com a taça, o povo todo lá. Né? E vejo o Juscelino descer a escada com aquela taça. Aí vem o Lúcio de Castro, com um estojo bonito. Diz, Vinícius, você não arruma um fotógrafo aí? Digo, é só o que eu tenho. Diz, qual quebrei, né? Diz, porque a verdadeira taça é essa aqui, ó. Aquela que o Juscelino tem lá, pode ver o pé de madeira. Que é o perigo de roubarem, né? E ele abriu a taça, eu tirei a fotografia dentro do catete, com a taça Gilles Rimet. E aí trouxe a primeira página no Diário do Paraná e tudo. Para mandar a matéria, porque eu consegui uma ligação naquela época, era uma ligação telefônica. Tinha que trazer na mão. Na mão. Na mão. Vinícius, voltando para o rádio, eu gostaria que você contasse assim, traçasse a sua trajetória no rádio durante todo o período que você... Pois é, ao começo, principalmente, Silvio, até tem muito de você nessa trajetória. E nós inventamos, eu e o Silvio inventamos de cobrir o Campeonato Sul-Americano de 59 em Buenos Aires. E como? Como cobrir? 30 dias. Quem é que tinha dinheiro para... Nós pegamos e fomos, rapaz, e íamos transmitir por rádio amador, mas não achava a casa do rádio amador, uma confusão terrível. Até quando o dinheiro começou a faltar, precisava pedir de alguma forma. E eu pedi e segui para um rádio amador lá. Para que rádio você estava fazendo? Na Colombo. Pedi, digo, Ronald, por favor, me manda 5 quadros do Pedro Álvares Cabral, que eu estou precisando aqui mostrar para o pessoal e tal. Eram 5 notas de 1.000, né? E o Ronald entendeu e mandou pelo doutor Hermes Macedo. Nos levou 5.000 para garantia. E aí... Mas o Silvio, ele fez muita amizade com o pessoal da Rádio Itatiaia. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte. O Oswaldinho, Januário Carneiro e o Valdir Rodrigues. O Januário Carneiro era o Jair Brito lá. Era o Jair Brito. Já faleceu o Januário, o Oswaldo também já faleceu. O filho dele agora está trabalhando. Eu tenho visto aí na Sport TV. E aí fizemos aquela amizade, saímos até do hotel que nós estávamos e fomos para um hotel Pera que eles nos arrumaram. Hotel Jockey Club, e estava lá também um fotógrafo, o Stompanato, que era o apelido dele, o Sérgio Matulivices também já apareceu, e fazendo as reportagens dele. E o Sérgio Matulivices, essa não foi nossa, né? Ele fotografou toda a revolução que estava havendo em Buenos Aires e mandou para o jornal dele, e o jornal não acreditou. Não acreditou, não publicou as fotos que só ele tinha no mundo. As fotos nessa ocasião, Vinícius, depois do Rádio Amador, a gente conseguiu, não sei como, não lembro mais, mas fazer os boletins pela Rádio El Mundo. Pela Onda Curta da Rádio Mundo. Era o Mundo de Buenos Aires. Tocava um sambinha e entrávamos nós fazendo um boletim. E eles com uma gentileza, né, senhor? Todos eles fazendo o boletim. E naquela época se podia pegar com uma facilidade enorme uma emissora argentina. Havia um espaço muito grande, né, no dial, então... A gente transmitia o boletim, eu e o Silvio, diariamente, 2h30 da tarde, transmitia o boletim para... E éramos amigos, sabe de quem? Mané Garrincha. Um dia, eu saio com o Silvio do vestiário e quem no meio nosso? Mané Garrincha abraçado conosco, como se nós fôssemos amigos íntimos dele, lá do Rio de Janeiro. Ele era uma figura, né? Era uma figura muito simples. E vimos, eu e o Silvio... Já tomava alguma, João? Não, naquela época ele aprendeu depois. Depois de várias passagens por diversas emissoras, um grande trabalho que deve ter marcado você foi na Rádio Clube Paranaense, em 1969, cobrindo a primeira excursão do Curitiba para a Europa. Que foi uma façanha também, que você pode botar, né? Uma façanha tremenda, rapaz. Eu ali fui contratado pela até eu reclamei do Jair, que o Jair era o diretor, que até hoje não me pagou o cachê, não recebi o cachê. Mas ali que eu vi que era um profissional, o senhor Ney Costa. Que profissional maravilhoso. O Ney carregava todo o equipamento, porque você não sabia se ia transmitir o jogo naquela tarde. Porque eles ficavam vendendo aqui, aí de repente avisavam, vai sair, vendemos.
vai sair. Que pagava linha a linha, né? Isso. E houve um jogo em Vichy, que era o dia da França, né? Foi da resistência lá e tudo. Queda da Bastilha. A queda da Bastilha. 4 de julho. Para eles era parava tudo na França. E havia um jogo lá em Vichy, Saint-Étienne e Curitiba. O Durancier, que era o empresário, aproveitou e colocou o Curitiba. Eu digo, Ney, hoje não adianta levar equipamento para o estádio, não tem, está tudo fechado, não vai dar. Mas o Jair conseguiu descobrir um telefone do lado do estádio, numa casa particular, e ligou para que chamasse o Ney Costa, porque ia sair a transmissão. E eu estava batendo bola com os caras do Curitiba, atrás do gol, e veio lá um camarada chamando o Ney Costa. Eu peguei e fui para o alto-falante lá na cabine, e comecei a chamar, atenção Ney, por favor, entre em contato comigo, que a transmissão vai sair. E falei. Quando eu parei de falar, o estádio inteiro me ovacionou, pensou que eu estava dando um discurso em português. E aí saiu a transmissão, rapaz. O Ney estendeu o fio lá da casa, pulou o muro, fez miséria, e saiu a transmissão. Não houve falha em transmissão alguma daquela excursão. E era uma atração, né? Principalmente na Bulgária. Na Bulgária, eles ouvindo o Ney Costa transmitir, era uma cabine aberta. Nossa, eles acabaram, não queriam mais ver o jogo. Queriam ver o Ney transmitindo o jogo. Ali foram jogos na Alemanha, na Bulgária, na França? Na Áustria. Na Espanha. Grandes jogos. Foi a última grande excursão de um clube brasileiro. Depois já entrou o torneio de São Paulo, aí não tinha mais o calendário, não permitia a saída mais. Mas o Curitiba jogou com grandes equipes. Na Alemanha, por exemplo, jogou com Hamburgo, com a Colônia e com o Borussia Dortmund. Ele jogou com o CSKA lá na Bulgária, com o Alça Viena, do campeão da Áustria. Jogou com o Valência, foi a despedida, e uma grande despedida, ganhou de 5-2 o Valência, em Valência. Foi uma campanha meritória. Você foi multimídia, porque você trabalhou em rádio, em televisão, em jornal, matérias para grandes revistas, trabalhou no jornal Globo do Rio de Janeiro, morou durante um tempo no Rio de Janeiro, você fez inúmeros trabalhos. Vinícius, na televisão, você entrevistou o Juscelino Kubitschek de Oliveira? Foi. Quando veio a Curitiba? Que ano foi isso? Isso aí foi. A PUC fez 50 anos agora, né? Há 50 anos atrás, que eu tinha um primo que estava se formando na primeira turma de Direito da PUC, o João Carlos. E o João Carlos tinha um JK. Então eu disse, não, você vai ser o motorista do homem. Eu digo, tá para mim. E eu estava marcado uma entrevista do Juscelino no canal 12. Ele era presidente, candidato. Ele era presidente. E estava marcado, ele tinha deixado de ser presidente. E aí era aniversário da TV Paraná. Paraná, canal 6. TV 6. Paranaense, canal 12. Canal 12, do Najib Shed ainda. E rapaz, eu disse, João Carlos, você que vai levar ele para a televisão, né? Então ele vai entrar e eu vou entrar atrás. E você para no edifício Mauá. E deu certinho, rapaz. Ele pensou que estava entrando na TV Paranaense? Ele não entrando na TV Paraná? Era uma TV. Uma TV. Vocês furaram uma TV Paranaense. E nós fomos para a TV Paraná. E aí levamos o Juscelino, entrei com ele no estúdio, né? E já acionei o diário, fotógrafo e tudo, e procuraram o Sanderval, que era um feriado aquele. E entrevistei o Juscelino ali, armaram já uma sala de visita, e entrevistei o Juscelino. Ele já cumprimentou várias garotas de propaganda. Era uma simpatia, o homem. Né? Você votava nele 200 anos, se ficasse pelo menos um minuto falando com ele. E qual era a repercussão nessa época de um furo de reportagem, de uma grande matéria, de uma grande... Muito pequena, né, Gilberto? Muito pequena, porque nós não tínhamos comunicação fora de Curitiba, né? O que a gente fazia ficava aqui. Era restrito, não. Essa entrevista do Juscelino, por exemplo, em qualquer lugar ela iria ser transmitida nacionalmente, não foi? A repercussão era pequena, conforme disse o Vinícius, mas a bronca do furado devia ser grande, né? Devia, isso devia mesmo. Mas deixa eu experimentar, já contar a história do Silvio. Eu tinha um programa, eu estava na Rádio Colombo já, e o escritório da Rádio Colombo era um edifício Mauá. E tinha na Rádio Emissora um programa formidável à noite, Melodias para um Sonho Divino. E o locutor foi uma das vozes mais bonitas que eu conheci no rádio. Era o Baraúna de Araújo,
uma criatura extraordinária, eu gostava muito do Baraúna. E um dia o Baraúna disse: olha, Vinícius, eu tenho um amigo meu que mora perto de casa, louco por rádio. Ele quer trabalhar em rádio. Vou trazê-lo aqui. E veio ele com o Silvinho. O Silvinho já conhecia o Silvinho de ligação de família, mas nunca soube que o Silvio queria trabalhar em rádio, né? De começa amanhã. Eu sabia que ele entendia, porque ele falava assim, ponta direita do Amador do Curitiba, imagine. E ponta daquele time do Jéssica, aquele sofrimento domingo de manhã. Silvio Ronald e Leitão. Silvio Ronald e Leitão. Sofrimento para os outros, né? A gente ganhava E pro padre. O padre sofria. Nossa Senhora. Vinícius, a tua grande paixão é futebol. Quer dizer, o teu trabalho você fez cobrir política, você foi disc jockey, você foi diretor da Rádio Ouro Verde, você foi apresentador de noticiários da TV Paraná Canal 6. Mas a grande paixão tua, comentarista e cronista esportivo. E foi com o futebol que eu conheci o mundo, né, Gilberto? Futebol, quantos países? Puxa vida, são 12 Copas que eu fui, né? 12? 12. Agora, países, eu sabe que consegui uma boa ideia de eu começar a pesquisar quantos países que eu... Porque eu, além de tudo, fui presidente da Brás. E fui presidente da Brás. Quando fui presidente da Brás, houve um fato que é acaso, né? O Brasil não ia há 3 anos ao Congresso da Brás. E esse congresso era em Istambul. A Brás, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. Isso. E eu, rapaz, quando eu assumi, eu já tinha voltado do Rio, e eu recebia, a Brás não tinha um tostão em caixa. E tinha dali 15 dias um congresso em Istambul. Liguei para o Carlos Alberto Pinheiro, que foi um amigo excepcional que eu tive no Rio, e era o braço direito do João Avelange. O Avelange deixava tudo, largava tudo na mão dele. E falei com o Carlinhos, disse ele: Vinícius, eu não vou nem te dar esperança, não vou nem dizer para você que vou falar com o João, porque eu não vou nem falar com o João. Porque isso aí, a hora que souberem que ele deu a passagem para alguém, chove, todo dia chove gente lá. Tudo bem. Aí depois ele me contando, ele me telefonou no outro dia, ele dizia assim: nesse subúrbio de Santa Catarina tem agência da Air France? Eu disse: tem, por quê? Vá lá que tem uma passagem para você lá. Mas como? Foi o João? Perguntei para ele. Disse: não, Elias Zacur. Ele saiu, ele foi empresário. Ele levou o Curitiba para a Europa? Não. Levou o ferroviário para a África. Ok. O Curitiba para a Europa foi levado por Julius Ukranchik, o nome polaco dele. E o de Rancière? Ele era Gilles de Rancière. Gilles de Rancière. Quando ele se naturalizou francês. Mas aí, eu me lembrei, rapaz, eu fiquei muito amigo do Zacur vivia lá no Globo, e um dia ele me ligou: Vinícius, eu tenho um ofício aqui do ferroviário, elogiando muito o tratamento que eu dei para a delegação. Ele era formidável. E os hotéis, muitos elogios. E eu recebi um recorte no jornal aí, me arrebentando, dizendo que eu péssimo empresário. Se eu te mandar esse ofício, se publica no jornal, eu digo: pode me mandar. E eu publiquei no jornal e mandei para ele. E aí ele pegou o Carlos Alberto e foi almoçar com o Carlos Alberto no Teatro Municipal. E aí ele perguntou: escuta, e o Vinícius, você tem visto o Vinícius? E aí ele contou esse episódio dizendo que o Vinícius, falei ontem com ele, por coincidência, ele agora é presidente da Abrace, mas precisa ir ao Congresso Internacional, mas a Abrace não tem dinheiro. Ele pegou, saiu dali, foi na Air France, ele tinha um cartão e mandou a passagem para mim. Rio, Istambul, Rio. Para documentar as Copas do Mundo, a primeira que você foi 62, na Suíça? No Chile. Depois 54, não, 54 não. 62, 66 eu não fui. Para a Inglaterra, em 66 você não foi? Não. 70 no México? 70 no México, 74 na Alemanha, 78 na Argentina, 82 a Espanha, que foi que os espanhóis são craques, Silvio. Para eventos esportivos não existe ninguém no mundo, que foi numa Olimpíada também. Com a seleção do Pelé? Com a seleção do Pelé. Foi quando eu tive a maior emoção da minha vida e a maior decepção. Maior emoção porque eu gosto muito dos argentinos. Gosto de amigos argentinos. Agora, a coisa que eu mais gosto é a da Argentina. Né? E o banho que o Brasil deu na Argentina aquele dia, 3-1, foi um espetáculo. Mas um banho. Aquela seleção do Pelé foi
Para mim nem é de 70. Ia perguntar sobre isso. E aí, a derrota para a Itália. Você imagina, viajou comigo o desembargador Fernando Vidal de Oliveira, na época eu não era desembargador ainda, e eu fiquei com ele, ficava com ele, arrumava ingresso com ele, porque o Carlos Alberto me arrumava ingresso, e até lá nós conhecemos o Sean Connery. Nós fomos a Málaga, assistir Escócia e Brasil, né? E tinha uns caras parrudos, rapaz, tudo cavanhaque, charuto. Eu digo, Fernando, aquele cara não é o Sean Connery, não? Uns 4 camaradas. Tá meio parecido. Mas eu me lembrei, o Sean Connery mora aqui em Marbella, 40 quilômetros aqui de Málaga. Vou dar uma letete, vamos lá. Era o Sean Connery. Aí eu disse, veio assistir a escolha escocês, né? Veio assistir a Escócia. Eu disse, o quê? Eu vim assistir o time do Brasil. O time do Brasil, para mim, é como se estivesse entrando no Scala de Milão. Isso aí é o maior show de futebol que existe no mundo. E não vai, eu quero ver antes que acabe. E aí a Escócia fez o primeiro gol, Silvio, 1-0. Mas aí o Zico já empatou, ele bateu o palmo do mesmo jeito para os 2 gols. E no segundo tempo, quando o Éder, que já estava com a fama de bomba no pé esquerdo, recebeu uma bola na marca do pênalti e armou o chute, eu acho que o goleiro disse, chute logo, né? E ele jogou a bola por cima do goleiro. Esse Sean Connery queria entrar em campo. Não deixaram, ele queria entrar em campo, abraçar o Éder. Ele jogou charuto, jogou tudo para cima. Pulou na cerca. A polícia teve que vir porque ele queria entrar em campo. Ele queria dar um abraço no Éder, de qualquer maneira. Vou deixar você em saia justa com a seleção do Tele, maravilhosa. E aí eu pergunto, qual foi a melhor seleção brasileira? A de 70, 58 ou a do Tele de 82? A de 82. 82? 82. Só não ganhou o campeonato com aquele acidente contra a Itália. Melhor que a de 70? Melhor que a de 70. E mais um detalhe, porque o Careca se machucou 15 dias antes. Aí teve que ir o Sérgio Chulapa. Qual era a diferença de estilo de uma para outra? O que o faz credenciar a seleção de 70 tinha craques, né? Tinha 5 craques, que o Mozart de Jorge, que meu irmão no Rio de Janeiro, que ele dizia, Vinícius, seleção brasileira, para a gente já ter chance, tem que ter 5 craques. O resto você enxerta aqui, enxerta ali, mas a de 82 tinha pelo menos uns 9 craques. Leandro jogando uma barbaridade, o Falcão Júnior, Falcão e o Sócrates, a primeira vez que o Sócrates treinou na vida. O Sócrates, o Falcão, e o Zico, e o Júnior, e até o Cerezo, que foi o culpado da derrota, e ele não tinha goleiro. O Valdir Pérez era muito fraco. A de 70 também era fraco. Também era fraco, imagine. O meu amigo venerando Félix lá. Pois é, às vezes quando teve Castilho e Gilmar, os 2 no gol, não ganhou a Copa, né? Vinícius, então, transportando assim, de Copa do Mundo para, voltando aqui à nossa terra, à nossa aldeia. No Paraná, você pegou o futebol de 50, né? Depois aquela fase dos anos 70, que foi uma fase no Curitiba, os anos 80 foram mais do Atlético, não é, Silvio? E o futebol de hoje, qual foi a melhor época de futebol aqui em Curitiba? Foi 70. Aquele time do Curitiba, campeão do Torneio do Povo, o técnico Tim, aquilo foi uma coisa espetacular, mas, com Negreiros, Aladim, Zé Roberto, Leocádio. Nossa, eles faziam. Até um dia eu estava falando com o Braulio em Porto Alegre. E o Braulio me contando que quando o jogo estava 3-0, mais ou menos assim, entrava o Abatiá. E aí eles começavam a dar bola só de rosca para o Abatiá. E o Abatiá ficava louco da vida, ameaçava do surro todos vocês depois. Me passe direito. E eles só davam de rosca. Jogava demais, aquele time dele. A melhor equipe do Curitiba foi essa no Torneio do Povo. 73. E a do Atlético foi a melhor equipe? A de 83. Quanto? A de 83. Não sei se 83 ou 82. Aquela que precisava ganhar do Flamengo de 3-0 e estava ganhando de 2-0 e o capitão perdeu o terceiro gol. Aquela que foi um timaço também do Atlético. 83 era o time do Zé Roberto, aquela turma? Não. Foi antes. Não, né? o Zé Roberto foi antes. Foi bem antes. Como é que você teve grandes amigos, tem grandes amigos no Atlético e grandes amigos no Curitiba, e você sempre declarou-se coxa branca, e muitos colunistas no Brasil inteiro sempre declararam as camisas, né? O João Saldanha botafoguense, né? O Nelson Rodrigues dizia, Vinícius. Nelson Rodrigues Fluminense. Ele dizia, cronista que não tem clube é mau caráter. Cronista, se ele gosta de futebol, ele antes de ser cronista, ele era do futebol. E eu me criei ao lado do campo do Curitiba.
Eu vinha do grupo escolar Zacarias, que ali estudei eu e o Jânio Quadros. Estudou com o Jânio? Não estudei com ele. Colegas de turma. Colegas de turma do Jânio Quadros? Contemporâneos. Não, o Jânio morava em Curitiba, realmente. Morava em Curitiba e estudou no grupo escolar Tem uma placa lá Zacarias. no colégio. E eu estudei lá, no grupo escolar Conselheiro Zacarias, diretora dona Ema Riva, irmã do Hugo Pilato Riva. E saía correndo do grupo para mudar o sapato, para poder pegar a bola atrás do gol. Que eu pegava a bola do Fedato, ficava olhando para o Fedato. E até um detalhe interessante, eu vivia lá no campo do Curitiba, eu, o Alceu Miller, que depois foi zagueiro do Curitiba. Lateral esquerdo. Não, zagueiro central, mas no tempo do Fedato. Aquele que batia pouco. Já ele e o Teixeirinha, outro. Teixeirinha no tempo de Guri. Geraldo Teixeira, médico. Foi um cracaço. O goleiro era o Hamilton. Hamilton, Nivaldo, Pianoski. Fedato, Fábio, Sanguinetti, Merlin. Tinha René, Merlin, Miltinho depois. Almir Mazoc, outro cracaço que o Paranaense. O Ivo, o Duílio, o Ronald. Depois o China, que saiu do... China, Mas um dia o zelador do Curitiba era o Estaco. Foi jogador do Curitiba e era um camarada de 180 quilos. E ele chegou para mim e disse: Vinícius, você quando não tem jogo aqui no Curitiba, você vai a jogo? Eu digo: quando meu pai me dá dinheiro eu vou, né? Ele disse: você não quer ir de carro e voltar de carro e entra de graça? Eu digo: você tem que só que ajudar o roupeiro. Pegar a meia, pôr no saco, esse troço todo. Digo: eu fico dentro do vestiário, fica dentro do vestiário. Era o que eu queria ver o que o técnico fazia. Mas esses caras são uns gênios, né? Eles mudam a forma de jogar do time de uma hora para outra. E aí, eu ficava sentado lá no intervalo. E a primeira vez que eu fui e peguei o material do Fedato, eu tremia para dar o material pro Fedato. Era o meu ídolo. O Fedato hoje é meu grande amigo, né? E eu técnico Manho? O técnico Manho. É o Manho. Depois do Loureiro, teve o Ímio Guimarães, depois o Loureiro e depois o Manho. Foi o trio de técnicos profissionais realmente que nós fizemos aqui. Depois tinha aí vinha um bando de treinadores, ex-jogadores, tudo, né? Mas eu peguei, rapaz, e fiquei. O Curitiba estava ganhando do Ferroviário de 2-0. Fiquei ali e eu vi o que o Mãe dizia: você não sei o que, você isso, você aquilo. E de repente um senhor, rapaz, uma pinta-lorde, sabe? De terno, colete, chapéu, brilhante na gravata. E chegou e disse: quem será isso aí? Aí eu perguntei: Gustavo, escuta, aquele lá pode entrar? Aquele que fundou Curitiba, é o João Viana Zaider. Aí ele entrou, tirou a carteira do bolso, tirou 2 notas de 1.000 e deu pro Fedato. Fedato, divida com o pessoal aí, mas não me perca esse jogo, hein? E foi embora. O Viana Zaider. A partida do Tide. A partida inesquecível, independente de Copa do Mundo, Campeonato Paranaense, um jogo amistoso, a partida inesquecível. Se tivesse que escolher uma só, saiu de lá mais emocionado do que nunca. Foi aquele 4-4 do Curitiba com o Atlético no campo da Água Verde. Ano, mais ou menos? Puxa, foi 56 mais ou menos. Que o Curitiba estava perdendo de 4-1 no primeiro tempo e teve 2 jogadores expulsos. E voltou para o segundo tempo com 9 contra 11. E empatou de 4-4 e só não ganhou o jogo por causa do meu finado e querido amigo Adão. Porque o Atlético tremia. E houve uma falta lá da área, que era só o Adão pingar na área que era gol. Fazia um contra. E ele quis chutar para ser ele o herói. E chutou fora. Chutou fora, que seria 5-4. Mas aquilo foi épico. Naquela época a torcida entrava em campo e erguia os jogadores. Agora, a melhor partida que eu vi no futebol paranaense foi Curitiba e Londrina, lá em Londrina. Foi uma partida, o Curitiba havia ganho aquele 3-0, a Zona Norte e a Zona Sul, né? Anos 60. Anos 60. Havia ganho aquele 3-0 e se perdesse em Londrina, teria a terceira partida em Curitiba. E o Franquelo queria fazer a terceira partida lá em Londrina. E conversou com o Miguel Kecker, mas ia conversar com o Arion Cornelsen. E o Arion era fogo, né? O Arion não falava nada, ele só ficava enrolando no papelzinho. E ele queria dar a renda toda para Curitiba. E o Arion não respondia nada. Aí ele disse: olha, você deu a renda de hoje e metade da renda do terceiro jogo.
Olha, se não vem depois das 5h30 aqui, que eu vou chegar os diretores, aí eu não posso resolver sozinho. Ele resolvia tudo sozinho. Só que foi 2-1 pro Curitiba o jogo. E o Curitiba foi campeão, não é? Campeão. E o jogo histórico Curitiba e Grêmio da Moeda em Porto Alegre, era Taça Brasil, né? Era Taça Brasil. Ali não foi até o jogo histórico. Os 3 jogos foram históricos, sabe? Que houve um aqui, 1-1, que o juiz meteu a mão no Curitiba, um ex-goleiro do Grêmio, Fortunato Donelli, e lá foi 3-3 e 1-1, e 0-0 na prorrogação. Até hoje ninguém sabe se deu cara ou deu coroa. O jogo discutido na Moeda, o regulamento previa isso? Na Moeda. A Moeda caiu e os caras do Grêmio entraram chutando a Moeda, tudo, e ganhou o Grêmio. Aquilo foi emocionante, mas a época diferente também. E hoje, como é que vão se dispor na Moeda? Vinícius, desses grandes jogos que você assistiu na sua carreira de cronista esportivo, teve um que eu, por sorte minha, estava junto. Foi um jogo no campo do River, nesse campeonato sul-americano, Brasil e Uruguai, que saiu aquela briga. Eu queria que você contasse alguma coisa sobre isso. Eu e o Silvio não mostramos carteirinha para ninguém, e a gente entrava no vestiário do Brasil e entrava o pessoal da Itatiaia, e entrava, assistia o jogo na rede. E o Leiva, o goleiro, ali que eu vi um dos maiores zagueiros centrais que eu vi na minha vida. Estavam transmitindo o jogo? Não, só cobrindo. Nesse campeonato sul-americano. Matias Gonzalez, o zagueiro uruguaio. E rapaz, e o jogo veio o Castilho no gol, e o Brasil está apanhando o jogo de 3-0, 3-1. Terminou perdendo 3-1. Mas deu uma pauleira danada perto do túnel dos uruguaios. O Coronel deu um pontapé no Matias Gonzalez. O Matias Gonzalez estava caído e deu um pontapé na cabeça. Coronel. Que era zagueirão do Vasco. Lá era lateral esquerdo, que o Nilton Santos estava machucado. Não era o William Martínez? William Martínez, O Matias Gonzalez era da Copa do Mundo de 50. William Martínez, que zagueiro isso. Tanto que no segundo tempo ele veio com uma bandagem completa aqui e cabeceando, escorria o sangue pelo rosto dele. Aí, mas deu essa pauleira, mas uma pauleira feia. O único jogador que correu foi o Chinesinho. O resto, e o Chinesinho correu do Gonçalves. O Gonçalves deu o tamanho de um armário, né? Só que o Paulo Amaral e o Assis, que eram 2 também, o Paulo Amaral era polícia especial, e eles estavam um de costas para o outro só se defendendo. E quando eles viram o Chinesinho correndo do Gonçalves, o Paulo Amaral saiu na corrida e ficou no meio, e BAM! Nossa, que o Gonçalves subiu e caiu do mesmo jeito. Preparador físico da seleção brasileira, né, Paulo Amaral? Foi a primeira vez que o Brasil realmente surrou o time do Uruguai. E ganhou o jogo e ganhou a briga. E depois, rapaz, o Brasil... Aliás, estava perdendo de 1-0, né? 1-0. Nós ganhamos de 3-1. E o Brasil ganhou de 3-1. O Paulinho Valentim fez os 3 gols. Vinícius, não sei se é possível objetivar, porque são muitas variáveis. Também, mas houve outra pauleira no final do jogo. O do Bellini foi cumprimentar o Sacia, a meia esquerda, ele deu a mão para o Sacia caiu com os 2 pés no peito dele. E o Didi deu uma voadora que eu nunca tinha visto na minha vida. Deu uma voadora e acabou com o Uruguai. Até o jogo, quando era violento, quando havia uma briga no final, era muito da paixão, do amor. O jogador era muito mais paixão do que profissionalismo. Por isso eu pergunto a diferença do futebol daquela época para o futebol hoje, profissional, só mercantilizado. Hoje mercantilizou demais. Hoje, você veja esse rapaz da Inter de Milão, o Adriano, o que ele faz? Tem que ter paciência com ele. Tem que ter paciência com o cara ganha 1,9 milhão por mês e faz o que ele faz. Vem aqui, se mete no morro lá no Rio e não volta para a Itália. Então, agora, antigamente havia aquele amor pela camisa, tudo, você era responsável, né, por tudo que acontecia em campo. Essa que é a verdade. E isso, como a gente esqueceu, mas é bom colocar aqui, você acompanhou a Revolução de 64 e o movimento dos jornalistas em Curitiba. Você depois foi ser chamado para ser interventor do Sindicato dos Jornalistas, porque houve uma briga muito violenta. Houve uma greve? Houve uma greve. Eu era diretor da Rádio Verde, inclusive. E eu participava dos piquetes na Gazeta do Povo. Mas eu trabalhava no Palácio também, na assessoria de imprensa.
Trabalhava das 7 às 9 na assessoria de imprensa da noite. E fui lá para a assessoria, e o Brunetti, que era o chefe, o assessor-chefe, ele disse: Vinícius, pelo amor de Deus, não vai embora, porque foi todo mundo embora, vou ficar sozinho, isso aqui vai encher de gente. Vai encher de gente. E o Ronald soube que eu estava no palácio e disse: olha, fique aí, que eu vou mandar a Gina. A Gina é um caminhão de externa. Mandar vai transmitir. Da TV Paraná, Canal 6. E eu estava lá na assessoria de imprensa, e gente. E a rádio que transmitia tudo era em Confidência. E eu fui lá para o gabinete do governador. Mas não dava. Governador Ney Braga. Aí eu disse para o Brunetti: eu vou lá para a assessoria de imprensa, qualquer coisa estou lá. E fui. E aí todo mundo dando o seu depoimento, palavra de confidência e tal, né? E aí foi a hora que a Mauri Cruel, comandante do Terceiro Exército, foi dar o depoimento. E ele deu um depoimento favorável à Revolução. E eu gravei num gravador geloso. Peguei o gravador, não vou mostrar para ninguém, vou levar para o Brunetti. Cheguei, entreguei para o Brunetti o gravador. Diz que o Brunetti, cada vez que me encontrava antes de morrer, ele dizia: nós temos história para contar, hein, ministro? E dei o gravador para ele. Ele imediatamente veio com o pronunciamento do governador Ney Braga, aderindo à Revolução. Aí ele disse: ligue para a Inconfidência e passe isso aí para eles. Eu liguei para a Inconfidência e disse: olha, aqui do Palácio Iguaçu, de Curitiba e tal, eu sou com o pronunciamento do governador Ney Braga. Como é seu nome? Disse: Vinícius Coelho. E atenção agora do Palácio Iguaçu, Vinícius Coelho fala. Aí eu li isso aí, a esquerda nunca me perdoou na vida. Tem gente que não fala comigo até hoje. Nossa, dinheiro que eu entreguei à Revolução. Uma barbaridade. Em Curitiba, os estudantes se manifestaram no dia 31 de março, houve calma total, absoluta? Nenhum movimento? Total. Curitiba é pacífico. Que havia um pessoal que estava reagindo lá no Rio Grande do Sul, mas houve contato aqui, aviões saíram de Minas em direção ao Rio Grande do Sul para informar que a Revolução estava ganha. O que acontecia é o seguinte: todo mundo achava que o Jango estava muito bem equipado para enfrentar qualquer problema que houvesse. E não havia equipamento nenhum, não. Os militares, eles é que estavam equipados, eles é que estavam muito bem concatenados para fazer o movimento. Vinícius, você acompanhou o Brasil Novo com a chegada do JK, você acompanhou o movimento da Bossa Nova, você acompanhou a melhor fase da seleção brasileira e você acompanhou o crescimento maravilhoso de Curitiba. Você se considera um jornalista feliz, um jornalista que esteve junto com as grandes notícias a vida inteira? Isso eu me considero. Até houve um caso interessante. A minha vida em Irati, eu estava no colégio e eu de segunda a sábado andava com o uniforme no colégio, né? No domingo punha minha roupinha melhor e ia para a escola dominical. E com um papel embaixo do braço. Naquela época não havia bolsa de supermercado nem nada. Levava minha chuteirinha, meu calçãozinho. E depois da escola dominical eu já ia jogar meu futebolzinho até 1h. E olhava meu terno e tudo, um negócio formidável. E ia para casa. E aí para casa já fui na rádio Tamoio para ouvir o Valdo Cosi, Tamoio Tupi. Valdo Cosi, olha, Silvio, não houve até hoje nada igual. Narrador, cronista Eduvaldo Cosi. Ele que inventou o repórter de campo, que foi o Zé Dias, diretor do Sport Press, que já faleceu ano passado. E eu vi uma vez o Eduvaldo Cosi, rapaz, transmitindo o jogo Vasco e River, em 48, no Chile, torneio dos campeões da América. E ele não levou comentarista, mas entrou 1h antes, falando sobre a Cordilheira dos Andes e tudo. Uma poesia ele fez. Bom, e eu fiquei amigo do Eduvaldo Costa no Rio, porque ele era muito amigo do Serran. Ricardo Serran, que era o editor, 42 anos editor de esportes do Globo. E o Serran, ele gostava muito de mim, e ele escrevia antigamente, que eu lia em Irati, no Globo Esportivo, que era um semanário do Globo, que saía segunda-feira. E ele era um dos editorialistas, né? E só ia um jornal para a livraria do seu Candoca, lá em Irati. E às vezes eu saía do colégio meu tarde e perdia o Globo Esportivo. Minha mãe soube e foi lá, falou com o seu Candoca e comprou
o Globo Esportivo até o outro ano era um por semana. Então eu chegava lá, o meu estava garantido. E eu lia o Ricardo Serrã, lia o Duvaldo Cosi, lia aí o Armando Nogueira não tinha no Diário Carioca, o Arno. Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues, às vezes. O Mário Filho, Geraldo Romualdo. Você veio dar nome ao Maracanã, Mário Filho. O Mário Filho, porque ele lutou Era o muito. dono do Jornal dos Esportes. Dono do Jornal dos Esportes, a família Rodrigues, né? Então ali é uma paixão pelo jornalismo e pelo futebol, em Irati. E aí você foi trabalhar depois no Jornal O Globo, no Rio de Janeiro, a convite do Ricardo Serrano. Exatamente. E vou contar por que foi esse convite. Eu estava no Rio e o Serrano alugou uma casa em Petrópolis para passar as férias dele. E me convidou: Vinícius, vai passar o sábado e o domingo lá na minha casa, tem lugar todo mundo, o Cosi vai também, vamos lá ficar batendo papo. E eu fui. Aí estão nós três, uma piscina maravilhosa, tomando um whisky e tal. Eu digo: Duvaldo Cosi, Ricardo Serrano, quando eu podia imaginar na minha vida que eu estaria convivendo familiarmente até com eles, né? Mas a minha ida para o Globo foi interessante, foi depois daquela excursão no Curitiba. O Curitiba jogou em Bordeaux, na França. E ficou no hotel em que ficou a seleção brasileira de 38. E aí o gerente, era um rapaz formidável, era filho do gerente da época. O Brasil ficou no mesmo hotel, na seleção de 1938. O Curitiba ficou depois em 69. E aí ele me trouxe um monte de fotografias da seleção brasileira para mim. E ele disse: olha, pode levar algumas que você escolha aí, leve. Eu digo: vou levar e vou fazer uma matéria, né? Os caras do Curitiba, eles e tal. E realmente fiz a matéria lá mesmo. Quando chegamos no Rio, chegamos de manhã no Rio e íamos pegar o avião à tarde para Curitiba. Eu digo: vou levar lá para o Serrano dar uma olhada. Que o Serrano deve ter lido a Copa de 38, né? Ele pegou a matéria, leu tudo, pegou as fotografias, abriu a gaveta e jogou a matéria dentro da gaveta dele. E na verdade, o que eu vou levar? Quem vai levar para Curitiba nada? O Globo publica. Rapaz, da outra segunda-feira, o Globo publicou uma página, porque faltou o jogo de futebol, publicou uma página com a matéria que eu fiz. E depois a grande reportagem que eu fiz, foi com o Zagallo. Quando caiu aí você já está morando no Rio, aí você já está no Globo. E nós geralmente almoçávamos no Globo. Nós éramos em 24 na editoria de esportes, 20 tricolores, por coincidência. Torcedor do Fluminense, muita gente, né? Não, estavam todos lá. Não, nada disso. E, rapaz, o Serrano pegou, enquanto todo mundo lá ouviu o Saldanha contando a história, porque o Pelé, problema de visão. Gol de cabeça, vocês não vão ver mais. É verdade, ele dizia, depois ele tentou desmentir isso. Não. Mas mais do que ele mentiu, o Saldanha é uma criatura maravilhosa. Mas as histórias dele você tem que cortar metade. Mas continua. E ele, então, falando porque que quem derrubou o Saldanha não foi nada de exército, foi o Pelé. Que o Pelé queria ser campeão, era a última Copa dele. Ele queria ser campeão. E a seleção brasileira fez um treino contra o Bangu, empatou de 1-1, jogando mal, barbaridade. E aí o Saldanha contando e o Serrano só no telefone. Aí chamou a turma do esporte: vem cá. Ele disse: o Argel Afonso, você vá para o aeroporto, que está chegando aí o Dino Sani e o Roberto Garofalo. Peguei o endereço aqui de uma noiva do Alto Glória, em Bom Sucesso. Pega o carro e vai lá. E o Vinícius, você vai para a rua Maria Amália, na Tijuca, para o apartamento do Zagallo. Vocês vão lá e fazem uma entrevista como se ele fosse o técnico da seleção brasileira. Porque é um dos três, o Passo acabou de me dizer. Está entre um dos três. Dino Sani, o Alto Glória, ou o Zagallo. E eu expliquei para o Zagallo: olha, é como se você fosse, se não for, tudo dito pelo não dito, se for, rapaz, e a minha, deu a minha. E o Zagallo disse: Zagallo, qual a primeira providência que você vai ter com a seleção brasileira? Diz ele: Tostão e Pelé juntos? De jeito nenhum. Tem a mesma característica. E saiu a manchete do Globo: Zagallo separa Tostão e Pelé e assume a seleção. Foi a matéria de maior repercussão que você escreveu? Sem dúvida alguma.
Eu sei que eu morava num prédio e tinha uma banca de jornal embaixo. E o Globo sempre na frente, né? Quando eu olho a matéria da primeira página, texto de Vinícius Coelho, e eu disse, nossa Senhora, eu tremia, voltei para casa. Mas o Zagallo nunca disse que... E queria se parar, só que o Tostão estava com aquele problema de vista. Só que o Tostão estava acabando com os treinos. Tanto que na despedida, o Gerson, o Carlos Alberto e o Pelé disse, o Galo, para de bobagem, mete o Tostão, porque ele convocou o Roberto. Você trabalha no Botafogo. Era muito bom, por sinal, mas, poxa, para de brincadeira, ele põe o Tusta. E ele teve por Tostão, e o Brasil ganhou só de 1-0 da Áustria, mas fez uma partida simplesmente maravilhosa. Maravilhosa e terminou. E depois o Tostão foi uma das grandes figuras daquela vitória contra a Inglaterra, por exemplo. Tinha um lateral esquerdo da Inglaterra que esteve aqui em Curitiba. Ele é funcionário do Tottenham Hotspur, do Southampton, para ver jogador. E ele recebeu informações de que tinha um tal de Mozart no Curitiba, que poderia ser vendido barato, e ele veio assistir. Veio e me procurou. Aí ele me contando que eles levaram 6 meses treinando para enfrentar o Brasil. Que o negócio deles era o Brasil. Ganhando o Brasil é campeão do mundo. E cada um ia, o negócio do Pelé, né? Quando eu pensava no Pelé, aí não dormia mais. E ele dizendo da jogada, cada um pegando uma ali, firme na área, de 0-0, lembra que o jogo foi terrível, né? E de repente o Tostão pegou uma bola de costa pro gol. E veio o Bob Moore em cima dele, ele deu pelo meio das pernas do Bob Moore, e aí em vez de ele chutar, ele deu pro Pelé. Aí ele, lateral esquerdo, marcando o Jairzinho, quando ele viu o Pelé engatilhando o tiro, ele disse, pensei até na rainha, e saí correndo em cima do Pelé. Saí correndo em cima do Pelé, ele deu pro Jairzinho, e o Jairzinho quase furou a rede. Eu fui o culpado da derrota. Mas Vinícius, voltando a esse negócio de seleção, eu te faço uma pergunta porque você participou, você estava lá, você estava participando, vivendo com os personagens. Você não acha que essa Copa de 70, mesmo tendo sido ganha pelo Zagallo, teve muito do João Saldanha? Porque eu lembro assim, seleção brasileira sempre é um assunto muito controverso. Com o Saldanha não teve isso. Ele foi lá, deu essas são as minhas feras. Viraram as feras do Saldanha e todo mundo aceitou. Só sabe que era jornalista e tudo mais, né? E o jornalista dando uma cobertura excelente para ele. Mas o que eu acho que a seleção teve muito foi do Gerson, do Clodoaldo mesmo, do Pelé. Sim, mas isso na movimentação, claro, eu digo na formação da equipe. Vinícius, nós estamos quase chegando ao final, então um jogo rápido aqui de pessoas destaques que você pode dar. 10 craques, nota 10. 9, porque já o Pelé não conta. Não conta. Então tira aí de 10. Nota 10. Falcão, Leandro. Lateral. O lateral do Flamengo. Djalma Santos, Gerson, Rivelino. Um mais velho. Eu vou lembrar um que você sempre disse que foi um grande mestre. Teu amigo, Newton Santos. Newton, meu Deus do céu, eu esqueço do Newton Santos. Zizinho, você viu jogar? Zizinho na seleção, não. Eu vi o Zizinho no São Paulo. O Zizinho é um jogador que ele ficou com ódio do Flamengo, sabe? Ele disse antes, eu não passo em frente ao campo do Flamengo. Porque o Flamengo vendeu o passe dele pro Bangu sem falar com ele. Estão faltando 3 aí. 3 ainda? 3, 4. Tostão, Zico e Júnior. Bom, claro que daria para citar 20 no mesmo nível, né? Ô Vinícius, eu pediria para você então fazer suas considerações finais nessa nossa agradável conversa, que sempre veio contribuir, como de costume, quando você participa, com muito brilhantismo, com muitos esclarecimentos e fatos interessantes que a maioria das pessoas não sabe. Com muita satisfação para nós. Para mim é impossível. Não, e a minha alegria é justamente de ser entrevistado por vocês dois, foram meus grandes companheiros. Gilberto, tem uma passagem com o Gilberto, eu vou ter que contar essa. Quando? Eu estava na TV Paranaense. E eu fazia 2 minutos antes do Jornal Nacional, que era um negócio, Silvio,
Porque quando entrava o prefixo lá no Rio, que eles me diziam, tem 2 minutos, tem 3 minutos, tem 1 minuto, ou tem 5 minutos, se você tinha, e quando ia fazer o fecho, a câmera dava 10 segundos fazer o fecho. Bom, e veio o rapaz do negócio, o Mozart me ligou, Vinícius, o almirante mandou pôr você na delegação, que ia para Cali, para aquele mundialito de Cali, jogamos com a Bolívia e com o Peru, para ver quem ia para a Argentina em 78. Digo, mas você tem que estar aqui amanhã, porque amanhã daí a gente vai lá para a carreta, comer a carreta lá e nós desembarcamos depois da manhã de manhã. Eu todo alegre para a televisão, né? Fui alegre para a televisão e disse pro diretor artístico, escuta, e o comentário, digo, não, eu vou falar com o Gilberto, porque eu vou comentar também para a Rádio Clube, fazer um comentário para a Rádio Clube, e o Gilberto grava 2 fitinhas, ele vem aqui e edita. Não, nós não temos equipamento técnico para isso. Não temos equipamento técnico para isso. Aí eu disse assim, eu encontrei o Chasco, que era o diretor técnico. O Chasco, mas que barbaridade, uma televisão dessa aqui, agora com a Globo, e não tem equipamento. Como não tem equipamento? Você pode fazer, não tem problema. Não, eu não vou fazer. Não, eu me responsabilizo, faço. Aí falei com o Gilberto, faça. E ele fez. Aí foi o primeiro pro programa, foi ilustrado com cenas de treino, né? E o Gilberto fez direitinho, 1, 2, aí não podia tirar mais o ar. E foi a primeira vez que a TV Paranaense falou do exterior para a sua sede em Curitiba. E quero agradecer a vocês, Silvio, Gilberto, que além de tudo, de grandes cronistas sempre foram, são meus grandes amigos, e espero um dia poder eu compartilhar aí do lado de vocês, fazendo perguntas para vocês. E ainda não falamos de Curitiba, campeão brasileiro de 85.